passando a palavra para Tiago Ferreira, do Grupo de Estudos da América Latina e Caribe, da Universidade Federal Fluminense. Bom, obrigado, boa tarde. Antes de tudo, sem dúvida, parabenizar o coletivo do PCML, não só por esse trabalho de resistência permanente, né, de edição aí 16 anos no Invirta e de tradução aqui, distribuição no Brasil do Grama, mas por transformar essa festa não numa festa a portas fechadas, né, como eles teriam todo o direito de fazer, mas abrir realmente as portas para outros coletivos, para outras correntes de pensamento da esquerda brasileira, né, e inaugurar aqui, abrir esse espaço como espaço de luta, né, e de coordenação, né, da nossa, do capítulo brasileiro da coordenadora continental bolivariana. Então acho que isso coloca para nós convidados o dever de ir além dos agradecimentos formais, né, aquela coisa. E eu queria aproveitar essa oportunidade, companheiros e companheiras, para dialogar com vocês, mesas, né, de hoje, inclusive na mesa atual, né, pensando um pouco a dinâmica do imperialismo, né, a dinâmica da dominação e também a dinâmica da resistência em nossa América, né. O primeiro ponto que eu queria levantar, né, então eu vou lançar aqui alguns conceitos, algumas ideias que não estão fechadas, né, eu acho que são sugestões também para a gente refletir na nossa prática revolucionária. O primeiro ponto que eu queria colocar é que o domínio, né, o domínio capitalista, o domínio externo, ele nunca é puramente externo, né. Desde o colonialismo, né, sempre se necessitou de bases internas para esse domínio, né, elites locais, né, que foram sempre o suporte desse domínio que beneficiou, né, no período da colonização a metrópole, né, e no período do imperialismo, né, os centros decisórios aí do capitalismo, né. Sejam essas bases, né, oligarquias, né, mais ligadas ao setor agrário, mais atrasadas, ou projetos de burguesia que se desenvolveram no Brasil, né? Isso coloca para a gente desde já um problema, né, que é o fato de que a burguesia na América Latina, né, nunca foi uma burguesia revolucionária, né, diferente do que se esperou durante muito tempo no debate das esquerdas, né, mas que alguns revolucionários já apontavam, né, desde o início do século, por exemplo, o debate que unia Zé Carlos Mariátegui, Júlio Mella, né, fundador do Partido Comunista Cubano, Mariátegui, fundador do Partido Comunista, Partido Socialista Peruano, né, esses intelectuais, esses revolucionários já colocavam que a burguesia não era um fator revolucionário, né. E esse problema do domínio do imperialismo, né, foi apontado também pelo sociólogo Florestan Fernandes, que alguns países da América Latina chegavam ao ponto do que ele chamava do imperialismo total. O que seria o imperialismo total? Seria o imperialismo que não só se estrutura a partir de fora, né, não só tem essa base nacional de apoio, né, mas é um imperialismo que se estrutura também a partir de dentro, né. E eu acho que essa reflexão do Florestan, que é uma reflexão num texto pequeno, que ele escreveu lá na década de 60, que ficou meio perdido, como boa parte do bom debate daquela época, né, as pessoas lembram do Fernando Henrique, mas não lembram do Florestan Fernandes. Eu acho que esse debate tem muito a ver com a questão do neoliberalismo que foi colocado aqui, né. Eu trago aqui algumas reflexões, não para negar o que os companheiros colocaram, mas para tentar complementar, né, sobre a questão do neoliberalismo. Por quê? O neoliberalismo, a gente costuma falar muito, enfim, de como do que ele representa e da ofensiva da burguesia, etc., né? Mas eu acho muito importante a gente situar historicamente e geograficamente o neoliberalismo, ou seja, como que ele se estruturou, qual foi a sua dinâmica na América Latina. É muito importante a gente lembrar que a experiência inaugural do neoliberalismo, né, a nível mundial, né, foi exatamente no Chile, em 1973. Né?
E não foi uma experiência onde os economistas da Escola de Chicago foram eleitos por voto popular, né? Eles vieram comandados, né, vieram assessorar exatamente o governo do general Pinochet, o governo golpista que matou mais de 3 mil pessoas, né? Mas o problema é que a gente se refere muito à experiência chilena, mas às vezes parece não mencionar ou se esquecer que essa dinâmica autoritária do neoliberalismo, ela é uma dinâmica geral que aconteceu na América Latina, né? Praticamente todos os países, né, por exemplo, do Peru, onde foram 70 mil mortos, né, numa situação onde oficialmente, né, não havia uma ditadura, né, oficialmente o governo Fujimori era um governo eleito, foi responsável por 70 mil mortos, né, na Argentina, onde foram 30 mil mortos, né, no Uruguai, nos países da América Central que estavam num contexto de guerra, né, e chegou a situações como o caso da Guatemala, onde foram mais de 200 mil mortos, que caracteriza, né, segundo é internacionalmente reconhecido, um genocídio, porque grande parte desses mortos eram de populações indígenas, né, mas, concordando também com a companheira, né, o problema, né, não é a dimensão que a violência do neoliberalismo chegou. O problema é que em todos os países, inclusive no Brasil, né, a dinâmica do neoliberalismo foi uma dinâmica de violência, de massacre e de extermínio. Isso coloca um problema, né? Por que essa dinâmica ocorre dessa forma? A meu ver, ela ocorre por causa daquilo que um autor cubano, que eu tive a oportunidade de dialogar há pouco tempo, chama, eu acho uma ideia bastante interessante, de dialética da reação, reforma e revolução na América Latina. Me parece que essa dinâmica ela é permanente desde que os primeiros europeus chegaram aqui, né? Ou seja, uma dinâmica de luta de classes constante, né? Onde é difícil a gente apontar um momento onde as classes dominantes foram capazes de manter um domínio estável das suas populações, né? Processos de rebeliões, rebeldias, as formas mais variadas, né, de luta e de resistência, né, são permanentes na nossa história, né? E isso coloca 2 problemas também, né? Primeiro, do ponto de vista da burguesia, o problema da dominação, né? Não é à toa, por exemplo, que no caso da sociologia brasileira, boa parte dos trabalhos se dedicam a entender esse problema da dominação, seja do ponto de vista para legitimar a dominação, como seria, por exemplo, o caso de Gilberto Freire, né? Seja entender a dominação para tentar superar essa dominação, como citei aqui o caso do Florestan Fernandes. Então, e a meu ver, eu acho que as falas que antecederam aí expuseram muito bem, né? Me parece que nos últimos anos o neoliberalismo, né, e isso coloca também a gente não fazer uma análise separada, né? O neoliberalismo é um problema econômico, o Plano Colômbia é um problema militar na Colômbia, né? A ALCA é um problema econômico a nível continental. Não, tudo isso faz parte de uma dinâmica geopolítica do imperialismo para o continente, né? Onde o Brasil, por exemplo, está diretamente implicado no resultado do Plano Colômbia, ou, né, o que se desenrola na Venezuela tem uma relação direta, né, com a postura, né, ou com a dinâmica da luta de classes no Brasil, né? E me parece que nos últimos anos, né, como alguns companheiros anteciparam alguns elementos, né, dá para falar de um desenvolvimento de um Estado policial na América Latina como tentativa de resolver esse problema da dominação. Os casos vão além do Brasil, como vários aí já deram exemplos, eu não vou me deter aqui, né? Mas só para citar alguns exemplos, a gente poderia falar do caso do México, onde atualmente, né, se governa um presidente que, além de ter sido ganhador de uma eleição fraudulenta, né, abertamente fraudulenta, né? O famoso é o Felipe Calderón, né, mais conhecido como Fecal. Ele foi eleito, enfim, teve visivelmente uma fraude, né? E a postura dele de legitimação, desde o primeiro momento, foi se legitimar em cima da lógica militar, da lógica da repressão, né? De operações militares em nome do combate ao crime, né? Muito parecido com a dinâmica que tem acontecido aqui, né? Além disso, a gente pode falar de experiências, de leis antiterroristas que estão sendo articuladas no Paraguai, na Argentina, né?
Do caso chileno também, que sobrevive até hoje, né, a Constituição e vários aparatos repressivos do período Pinochet, né? O caso da Guatemala, onde recentemente a líder, né, da luta dos povos indígenas, Rigoberta Menchú, perdeu as eleições, né, e um dos genocidas, né, o Rios Montt, foi eleito deputado federal, se eu não me engano, justamente em cima de toda essa retórica da segurança, do peso da lei contra a criminalidade. Enfim, me parece que essa é uma dinâmica comum aos países da América Latina, para não falar do caso da Colômbia, onde a base da sustentação política do Uribe é justamente o que a gente poderia chamar de um neoliberalismo de guerra, né? É isso que legitima e sendo inclusive exportado aqui para o caso brasileiro, né? Mas há um outro lado, companheiros e companheiras, eu concordo sobre o tema do pessimismo, acho que o pessimismo é o que coloca a gente para aprofundar a nossa reflexão, né? Mas há um outro lado que não se resume a exaltar as lutas, etc., mas reconhecer que a resistência ela se mantém, né? Por exemplo, aquilo que foi considerado como a década perdida dos anos 80, né, ou mesmo a década de 90, que é considerada a década perdida, e, né, onde não há perspectiva, não se constrói nada, etc., né, dá para considerar que é a década perdida do ponto de vista do capital na América Latina, porque, de novo, a burguesia viu suas bases de dominação se corroerem, né? Mas do ponto de vista dos povos, né, se é verdade que a gente está numa crise, né, essa dinâmica reforma-revolução, né, e resistência se mantém, né, desde o Caracaço, né, já lá ainda na base lá dos primeiros esforços de imposição do neoliberalismo, né, até, enfim, as lutas recentes, as explosões recentes, né, ao longo de todos os anos 90, né, dos povos indígenas, da CONAIE no Equador, dos piqueteiros na Argentina, enfim, dos estudantes chilenos, mesmo em sociedades onde essa dinâmica da repressão se mantém mais forte, né, toda uma geração chilena foi dizimada, né, mesmo assim a gente vê experiências de luta muito importantes, né. E isso traz para a gente, a meu ver, um outro desafio, né, que é como passar da resistência à construção de uma alternativa, ou à construção de alternativas, né, no continente. Para além de reflexões e críticas e, enfim, diálogo que a gente possa estabelecer com outras experiências que estão acontecendo, né, eu creio que o nosso dever não é dizer o que deve fazer o governo Evo Morales ou os movimentos sociais na Bolívia, e muito menos o que deve fazer o governo Chávez e, né, o processo popular na Venezuela, né? Mas entender quais os problemas que estão colocados a nível mais geral no continente, né? E eu diria que, e aí me apoiando também num autor argentino que se chama Cláudio Katz, né? Eu diria que existe um problema, né? Existe um dilema na América Latina, que não é só o debate entre neoliberalismo e pós-neoliberalismo, né? Mas aquilo que ele chama de neoliberalismo, né, como uma posição, né, de alinhamento mais direto ao imperialismo, né? Neodesenvolvimentismo, né? O que seria o neodesenvolvimentismo? Né? Seria um esforço daquilo que a meu ver, se relaciona muito com o que o Florestan Fernandes fala de imperialismo total, né? Ou seja, seria um esforço de formação de capitalismos nacionais, de formação de bases capitalistas para a América Latina, né? Esse é, por exemplo, um patamar onde está colocado o governo Lula hoje. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Por quê? Porque o governo Lula, para além do que representa, né, a questão do neoliberalismo e tudo mais, companheiros, eu acho que se a gente quer reconhecer que a nossa luta é continental, que se a gente quer fazer parte dessa luta continental, a gente tem que fazer uma discussão muito séria do papel que o Brasil enquanto Estado brasileiro, né, e a classe dominante enquanto classe dominante brasileira está desempenhando no continente, né? Isso inclui, além da intervenção no Haiti, né, a intervenção, por exemplo, na crise do Equador, onde o Brasil mandou
um helicóptero para retirar o Lúcio Gutierrez quando o palácio estava cercado, né? E a população ia lá decidir como julgar pela corrupção, etc. Né? Inclui, por exemplo, toda a pressão que o Brasil exerce, né? Que a Petrobras exerce, no caso da negociação do gás na Bolívia, né? Inclui a atuação, por exemplo, da Petrobras na Amazônia equatoriana, né? Agredindo populações indígenas, agredindo comunidades indígenas, né? Inclui os pecuaristas, né? E os produtores de soja brasileiros, que hoje são um fator político fundamental, importante, né? Tanto na meia-lua boliviana, né? Naquela região que concentra o setor mais reacionário contra o governo do Evo Morales, né? E também são os grandes produtores de soja no Paraguai hoje, né? O Brasil é uma força política, né? Os produtores de soja brasileiros são uma força política determinante hoje, por exemplo, no Paraguai, né? Então, companheiros e companheiras, eu acho que, para concluir, né, já fui chamado aqui, eu acho que é importante a gente estar se inserindo nessa luta, né, para além da crítica, enfim, de reconhecer, né, que existe o risco de que nós estamos lutando contra isso, né? Mas que o Brasil esteja hoje exercendo um papel muito complexo, muito complicado, né? Em termos do que é essa geopolítica latino-americana hoje, né? E a nossa luta hoje, né, mais do que declarar solidariedade às demais lutas, né, deve ser reconhecer esse papel, né, e se existe um imperialismo que se estrutura a partir de dentro, né, lutar também para construir uma perspectiva socialista a partir do Brasil, né, que desloque, que transforme, né, que mude o eixo, né, da dinâmica das lutas de classe na América Latina, reconhecendo o nosso papel, certo? Então, o meu chamado hoje, alguns pontos seriam nesse sentido. Obrigado.